tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu sentei aqui um pouquinho para conversar com vocês. Como vocês já viram no título, eu quero compartilhar com vocês como a gente realizou o sonho de ter a nossa casa própria, né? Vamos lá! Para começar, para contar, para chegar no dia de hoje, eu quero contar para vocês um pouquinho da nossa história, como foi que a gente conseguiu chegar até aqui. Então, em 2008, quando eu estava grávida, a gente decidiu que íamos morar juntos. Aí o Reginaldo foi, alugou uma casa pra gente morar, né? E eu fui, a gente ficou 2 dias nessa casa. E então a minha mãe ofereceu 2 cômodos da casa dela pra gente morar. Ela achou melhor porque eu era muito nova e ela ficou muito preocupada comigo, né? Então a gente pegou e foi morar na casa da minha mãe, né? Ela dividiu a casa dela com a gente, aí a gente foi morar lá. Ficamos morando na casa da minha mãe, o Cauã nasceu quando a gente ainda morava lá. E depois de 1 ano que a gente estava morando lá, o Reginaldo decidiu que a gente ia se mudar, que a gente ia alugar uma casa pra gente poder morar. Aí a gente procurou aqui no nosso bairro, mas não encontramos uma casa que a gente gostasse, né? Uma casa que fosse de nosso agrado. Aí então a gente decidiu procurar nos bairros próximos aqui, né? Aqui na minha cidade mesmo. Aí a gente encontrou uma casa num outro bairro e a gente foi morar lá. A gente ficou cerca de 1 mês só morando nessa casa, porque como ela era em outro bairro, né? Eu me sentia muito sozinha, só ficávamos eu e o Cauã durante o dia todo. O Reginaldo, naquela época, saía para trabalhar às 5 da manhã e chegava em torno de 6, 7 horas. E também eu não conhecia ninguém lá no bairro, né? Então eu passava o meu dia inteirinho, somente eu e o Cauã em casa. Aí eu não gostei, não me acostumei, porque eu gosto, apesar de ser tímida, eu gosto sempre de ter alguém para estar conversando, né? E o Cauã era muito novinho, não conversava ainda. Então eu me senti muito sozinha. Então aí por esse motivo a gente morou só 1 mês nessa casa e voltamos a procurar aqui uma casa onde a gente já morava, né? Nesse bairro aqui que a gente mora até hoje. Aí a gente veio aqui, procurou, encontramos uma casa. Não era muito boa, mas pelo menos era no lugar que eu queria, né? No bairro que eu queria morar. Que eu preferia porque aqui eu conheço todo mundo praticamente, né? Então nos mudamos para essa casa. Mas não foi por muito tempo também, não. A gente ficou nessa casa cerca de 3 meses. Por quê? Porque apareceu uma casa com um preço melhor, né? Um preço mais baixo. E a casa também era melhor do que a gente estava morando na época, né? Ela tinha muitas goteiras, quando chovia, chovia dentro da casa. Então, como apareceu uma casa melhor, com laje, a gente decidiu mudar novamente. Mudamos para essa outra casa. Nessa a gente ficou bastante tempo, ficamos mais ou menos 2 anos. Eu gostava muito dessa casa, ela era muito boa, era grande, espaçosa. O único problema é que ela não tinha piso, o chão era concreto, né? Mas para mim isso não era problema. Eu jogava água no chão antes de varrer, dava o meu jeito, limpava a casa, mantinha a casa sempre limpinha e organizada, como até hoje eu faço, né? Então, aí a gente ficou 2 anos só nessa casa. Por quê? Nesse tempo que a gente estava morando nessa casa, o Reginaldo conseguiu uma promoção no serviço, começou a ganhar melhor. Então a gente resolveu, naquela época a gente não pensava muito bem, né? A gente resolveu financiar um carro. Na verdade, mais ele, né? Ele foi sozinho e comprou quando a gente já estava chegando com o carro. Então ele financiou esse carro e não sei o que aconteceu, eu sei que depois de 1 mês que a gente estava, mais ou menos cerca de 1, 2 meses que a gente estava nessa casa, que a gente tinha comprado o carro, os proprietários vieram falar que estavam com a intenção de vender a casa, se a gente queria comprar. A gente na época então não tinha condições, a gente tinha acabado de financiar um carro, já estava pagando a parcela que não era um valor baixo, então a gente não tinha condições de comprar a casa, né? E também a pessoa queria um valor de entrada e a gente não tinha o valor para dar a entrada na casa. Então ela falou, já que vocês não têm interesse de comprar, eu quero pedir a casa, né? Pedir para vocês se retirarem
porque eu vou arrumar outra pessoa, então, para comprar, um outro comprador. Aí, tudo bem, a gente arrumou uma outra casa e mudamos novamente. Então, a gente procurou uma outra casa, né? E encontramos outra casa boa também e nos mudamos para essa casa. Lá, a gente vivia super bem. A gente ficou bastante tempo morando lá. Eu gostava da casa, ela também era grande, era espaçosa, era bem arrumadinha a casa. E a gente estava morando lá acho que uns 2 anos também, mais ou menos. Apareceu um ponto comercial pra gente alugar. Meu marido, ele gosta de mexer com essas coisas, sabe? De vender. Ele sempre faz uns rolos também, além dele trabalhar, né, no emprego fixo dele. Ele gosta sempre de estar arrumando um dinheirinho extra. Então apareceu esse comércio, né, pra gente alugar. Aí a gente resolveu alugar ele e fomos morar nesse lugar também. Nos fundos tinha um espaço que dava pra gente morar, não era bem uma casa, mas tinha como a gente morar naquele lugar, né? Então a gente mudou novamente. Vamos morar nesse ponto comercial. A gente estava morando lá, então. Aí aconteceu um problema, aconteceu uma coisa triste na nossa vida. E eu acredito que o meu esposo ficou meio depressivo. Então, aí ele já não tinha muito ânimo para mais nada, né? Ele pediu para ser mandado embora do emprego, ele foi mandado embora, pegou o dinheiro, investiu, não soube investir muito bem, a gente acabou perdendo esse dinheiro, né? Do tempo de serviço dele. Então, aí a gente ficou só com o ponto comercial. Mas esse ponto comercial, ele não gerava muita renda. Às vezes, nem a renda necessária para a gente poder fazer o básico. Então, como ele estava desempregado, a gente estava só com esse comércio, ele precisou ir trabalhar por dia, né? Fazer uns bicos. E começou a deixar para eu tomar conta do comércio enquanto ele trabalhava fora. Só que eu já tinha casa para cuidar, já tinha o Cauã novo, né? Para cuidar também. E mais o comércio, e também como era um bar, ficava muita gente, assim, estranha, né? Eu não me sentia à vontade. Pra falar a verdade, eu não me sentia à vontade em estar lá atendendo as pessoas. Aí, então, a gente conversou, viu que aquilo não era pra nós, né? E decidimos alugar uma outra casa e sair desse comércio, né? Passamos o ponto, vendemos as coisas que a gente tinha lá, freezer, tudo que a gente tinha comprado a gente vendeu. E alugamos uma casa e fomos morar nessa casa, né? Ficamos nessa casa mais ou menos 3 meses. Por quê? Como a gente estava com pressa de sair do comércio, a gente mudou para uma casa assim, a primeira que apareceu, né? A gente já mudou. Então a casa não era boa, não era espaçosa, era bem pequena. A gente teve que desfazer de alguns móveis para poder caber nessa casa. Então a gente ficou lá por pouco tempo, até que apareceu uma maior. Aí quando apareceu a casa maior, a gente mudou para essa casa maior. O Reginaldo continuava desempregado, trabalhando só por bico. E como a casa era maior, o aluguel também era maior, né? Aí a gente ainda estava pagando o financiamento do carro. A gente ficou morando nessa casa por um tempo. Como o Reginaldo trabalhava por dia, né? Tinha época que não conseguia serviço. Então a gente precisou vender o nosso carro, nós trocamos, pegamos um outro com o valor que a gente já tinha pago daquele, a gente pegou um outro carro com um valor mais baixo, né? E deu o nosso para a pessoa assumir o restante do financiamento. Ficamos com esse outro carro morando nessa casa que era um pouco mais cara por conta de ser grande. Ficamos lá por um tempo, até que a pessoa queria aumentar mais ainda o aluguel, que já não era barato, então a gente achou melhor a gente procurar uma outra casa com um valor menor, como o Reginaldo não estava trabalhando registrado, eu não tinha como trabalhar também, porque eu cuidava do Cauã, né? Não tinha ninguém que cuidasse dele. Então a gente resolveu mudar mais uma vez. Graças a Deus, a última casa que a gente morou de aluguel. Cheguei nessa parte agora.
A gente estava morando nessa casa, o Reginaldo ainda desempregado, trabalhando por dia, a gente tinha um carrinho, já estava quitado, né? Não pagava mais porque era um carro bem baratinho. A gente ficou morando lá. Ele conseguiu começar a trabalhar como ajudante de pedreiro, né? Ele aí, como ajudante, ele ganhava um pouquinho mais o dia dele, né? Valia um pouco mais. A gente, então, apareceu um terreno para a gente comprar. A gente não precisava dar uma entrada, né? Mas a gente não tinha esse dinheiro da entrada. Aí, graças a Deus, a minha mãe ajudou a gente. Ela tinha esse dinheiro, deu entrada no terreno pra gente. E a gente parcelou. A pessoa também muito boa, graças a Deus, parcelou o restante do terreno pra gente em 50 prestações. A gente tá terminando de pagar hoje. A pessoa, então, parcelou o terreno pra gente. Aí a gente ficou morando nessa casa, que o aluguel era mais ou menos o preço. Estávamos pagando o financiamento do terreno, não pagávamos mais carro, então a gente pagava o aluguel, pagava o financiamento do terreno e algumas continhas. A gente estava vivendo mais ou menos nessa época, né? Até que a pessoa, né, dono da casa, disse que precisava que a gente desocupasse o imóvel porque ele ele morava em outra casa e alugava a casa dele pra gente. Então a pessoa dona da casa que ele morava pediu a casa para ele, então ele pediu a casa pra gente, né, para ele mudar para lá. Então a gente precisou sair da casa. Só que a gente já estávamos com o terreno, né? Aí a gente conversou e falou assim, olha, agora é a hora da gente ir pro nosso terreno, vamos dar um jeito, vamos construir qualquer coisa lá e vamos nos mudar para lá. Porque chega de ficar pagando aluguel pros outros, a gente já tem o nosso terreno, vamos dar um jeito, vamos construir pra gente mudar para lá, né? Então, pra gente poder conseguir construir, e como a gente tinha que desocupar a casa para essa pessoa, a minha mãe ofereceu da gente voltar lá para casa dela, né? Pra gente economizar o dinheiro do aluguel, não precisaríamos mais, né, tá pagando o aluguel. Com esse dinheiro que a gente ia economizar, a gente conseguiria comprar os materiais necessários para começar a construir, pelo menos uns 2 cômodos, um cômodo com banheiro que fosse, né? Construir alguma coisa pra gente poder vir estar morando aqui no nosso terreno. Aí a gente mudou lá para casa da minha mãe e fazia algum tempinho que a gente estava morando lá, a gente decidiu que íamos vender também o carro, né? Que não valia muito, mas já era uma ajuda. A gente resolveu vender esse carro que a gente tinha. Graças a Deus, eu coloquei na internet, conseguimos vender rapidinho. A pessoa muito boa, pagou à vista, né? Também ele não valia tanto, aí a pessoa pagou certinho o valor que a gente pediu. A gente pegou esse valor e investiu aqui no terreno, compramos materiais, o lajotas, coisas para começar, né, a construir a nossa casa. Então a gente estava morando lá na casa da minha mãe, a gente tinha vendido o carro, não estávamos pagando aluguel. A gente começou então a construir a nossa casa. Então, para a gente construir a casa, a gente tínhamos os materiais, mas só que não tínhamos dinheiro para pagar um profissional para fazer. Então o Reginaldo falou, não, eu trabalho de ajudante de pedreiro, eu sei como faz esse serviço, é só querer. Ter força de vontade, a gente vai conseguir, eu mesmo vou fazer, vou me dedicar, a gente vai conseguir levantar essa casa. Então a gente fez assim, ele trabalhava, né, fazia bico de ajudante, e depois nas horas que sobrava, quando sobrava um tempo, a gente vinha, ele de pedreiro, né, e eu era ajudante dele. Desde o começo, tudo foi feito assim, o que a gente tinha uma dúvida, a gente pesquisava, ele perguntava lá para a pessoa que trabalhava com ele, como que fazia isso, como fazia aquilo, e a gente foi correndo atrás, lutando para conseguir ter a nossa casa, né. A gente ficou 8 meses nesse negócio de construindo, né, e morando na casa da minha mãe, porque também o dinheiro que a gente vendeu o carro não foi suficiente para comprar muita coisa, né. A gente conseguiu fazer o alicerce da casa, conseguiu levantar as paredes. Mas só isso não é suficiente pra gente morar numa casa, né? Então a gente ficou morando lá na casa da minha mãe cerca de 8 meses até a gente levantar a casa. Nesse tempo a gente conseguiu comprar a metade do telhado, né, das telhas. A minha mãe ajudou a gente comprando a outra metade e foi indo assim. Aos poucos a gente foi conseguindo
fazer a parte bruta da casa, né? Então a gente já tínhamos as paredes levantadas, já tínhamos o telhado, o encanamento, a fiação a gente já tinha também, que a gente foi conseguindo, né, nesse tempo de 8 meses. E num certo dia o Reginaldo falou assim pra mim: a gente vai mudar pra casa amanhã. Eu falei: mas como? Não tem porta, não tem janela, não tem nada na casa. Ele: não, a gente vai mudar pra lá amanhã. Isso foi no sábado, na sexta-feira. Aí quando foi no sábado, a gente veio aqui em casa. A gente pegou tábuas da construção mesmo, a gente tampou os buracos da janela. Ele pegou um madeirite, fez uma porta e com telhas velhas, o que foi arrumando assim para tampar os buracos da janela, da porta, para ter como a gente ficar aqui dentro, né, sem os buracos, né, dos lugares da porta e janela, né. Tinha janela nos 2 quartos, já tinha janela, somente essas 2 que tinha. E daí aqui na sala, na cozinha, não tinha nada, então ele arrumou um jeito, improvisou, se virou, organizou tudo certinho. No outro dia a gente mudou pra cá. No domingo a gente fez a mudança, ele arrumou uns amigos, ajudaram ele e trouxeram as coisas pra cá. No domingo a gente já estava morando aqui na casa, como ele decidiu. De uma hora pra outra ele falou: não, a gente vai mudar pra lá, e foi o que a gente fez. A gente veio pra cá, não tinha piso, as paredes não eram rebocadas, só tinha o bruto mesmo da casa. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Mas a gente era feliz porque aquele é o nosso cantinho, né? Onde ninguém mais vai poder pedir a casa pra gente, né? A gente só sai daqui se a gente quiser, graças a Deus. Então a gente mudou pra cá. Aí, graças a Deus, mudamos para cá em 2016. Quando foi em 2017, no comecinho do ano, ele conseguiu um emprego, né, o que ele tá até hoje. Eu também consegui um. A gente conseguiu comprar o piso, conseguiu começar a rebocar a nossa casa. A gente foi arrumando aos poucos, né, como a gente tá fazendo até hoje. Todo o dinheirinho que sobra, a gente arruma um pouco a casa. A gente prefere comprar um material do que comprar roupa pra gente. Sim, muitas vezes a gente deixa de comprar as coisas, sair pra estar comprando material, porque uma casa é o sonho de qualquer pessoa, né? Então, eu gravei esse vídeo para incentivar vocês que têm o sonho de ter a casa própria, que vocês não desistam, que tenham fé em Deus, que um dia vocês também vão conseguir. E a gente tem que abrir mão de umas coisas para ter outras, né? Eu sei que uma hora a gente vai terminar a construção, ainda falta um pouco. Quando a gente terminar, daí a gente pode sair, pode viajar. Não é que a gente não faça isso, de vez em quando a gente faz sim, né? Mas não é tanto. A gente prefere mais ficar em casa, fazer uma pizza em casa, fazer um lanche em casa. Comprar as coisas pra gente fazer, que sai mais barato do que você tá comendo fora, do que você tá viajando, passeando. A roupa a gente compra quando tem uma ocasião especial, Natal. A gente vai e compra roupa, né, assim, mais nessas datas. Não é todo mês, assim, igual muitas pessoas fazem, de todo mês ir lá comprar. Isso a gente não faz, só compra quando precisa mesmo. Então, nesse vídeo, eu quis explicar, contar pra vocês, né, como a gente conseguimos realizar esse sonho da casa própria, mas muitas vezes, sabe, quando nem a gente não sabe como a gente conseguiu, eu acredito muito, assim, que foi coisa de Deus, sabe? Que quando eu penso, assim, como a gente conseguiu, como a gente tem a nossa casa, em pensar que muitas vezes, quando a gente estava construindo, o Reginaldo estava desempregado, tinha dia que tinha serviço para fazer, tinha dia que não tinha, né? Então, pra mim, a gente sempre conversa isso, foi um milagre, sabe? Foi Deus que providenciou a nossa casa. Porque a gente pensando, não tem como se acreditar. Como conseguiu? Não sei, eu não sei muito bem responder. Eu posso contar como a gente chegou até aqui, né? Mas como a gente conseguiu, isso eu já não sei responder. Eu acredito muito que foi Deus em nossa vida. Gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu já falei muito, eu acho que vocês já conseguiram entender o que eu quis passar pra vocês, né? Eu já não tô conseguindo falar muito mais. Mas agora com o canal vocês vão acompanhar cada passo que a gente der na nossa casa, né? Eu quis também
esse canal, já deveria ter feito isso antes, porque a gente fica como uma lembrança também, né? Uma recordação. Eu tenho algumas fotos da época que a gente estava construindo a parte bruta, né? Vídeo. Ou quando a gente começou a construir o muro ali da frente, a gente sabia assim, chegou o material num dia. No outro dia a gente sabia que a gente ia começar a mexer no muro. A gente não dormiu naquela noite, porque nossa casa tinha cerca, né, de bambu. E sabia que a gente poderia construir o muro. Então a gente não conseguiu dormir. Quando foi 4 horas da manhã, a gente já levantou da cama, já foi lá para fora. Acendemos uma lâmpada lá fora, eu com a lanterna. O Reginaldo já começou a fazer um concreto, já fez as valetas, fizemos alicerce. Antes do sol clarear, a gente já estava mexendo lá fora. Então, assim, é muito gratificante cada parte, né? O que acontece quando a gente realiza os nossos sonhos. Então, eu já deveria ter criado o canal há muito tempo, para ter essa recordação de cada coisa que a gente passou, né? Mas de agora em diante eu vou gravar para vocês e para mim também, para ter guardado, porque a gente às vezes põe no celular, um dia falta espaço, a gente apaga o vídeo. Então eu creio que assim é uma maneira também de ficar registrada aquilo que a gente passou, né? Que a gente está passando. E então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já deixa o like. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família, tá?